Bom, galera, agora chegou o grande momento. Essa questão aqui, ela tem um valor didático, ao meu julgamento, assim, absurdamente alto. Se você entender bem essa questão, eu acho que você entendeu bem como é que funciona uma máquina térmica, tá? Eu vou lê-la para vocês, depois eu vou passar por todos os detalhes, retomando conceitos teóricos que são importantes, tá? Então, lembrando que o assunto aqui é máquinas térmicas, a gente está diante de um problema que fala de um ciclo termodinâmico hipotético e ele fala informações a respeito das energias envolvidas. Então, a gente vai falar de primeira lei da termodinâmica, a gente vai falar de pressão, volume e temperatura e a gente vai falar de rendimento. Então, vamos fazer a análise completa, que essa questão aqui é valiosíssima, tá bom? Começando então com a leitura. A figura seguinte representa o ciclo termodinâmico de um mecanismo térmico hipotético em que um gás ideal está confinado. Então, o padrãozinho aí dos nossos gases, né, estudados até agora. Aí eu tenho o gráfico diagrama PV, pressão e volume, com valores no sistema internacional, as unidades todas bonitinhas, né? E ele fala assim, admitindo-se que a variação da energia interna durante os processos ABC é igual a 30 joules, o rendimento do ciclo é igual a. Então vamos lá, vamos retomar alguns conceitos. Como é que eu calculo o rendimento de um ciclo termodinâmico qualquer? Primeiro perceba que esse ciclo não é um ciclo de Carnot, né? Vamos começar então entendendo quais são as transformações por quais esse gás ele passa. Eu tenho aqui uma transformação do tipo AB. Essa transformação AB, ela não é isonada, eu costumo dizer isso meus alunos, ela é isonada. Ela não é isotérmica, ela não é isobárica, ela não é isovolumétrica, ela não é isonada. Ela mudou pressão, mudou volume, mudou temperatura. Então a pressão ela foi de 10 para 30, o volume ele foi de 2 para 3, então tem uma expansão, né? Uma expansão acompanhada de um aumento de pressão. E a pergunta que fica é, e a temperatura? O diagrama PV, pessoal, ele é legal porque você consegue enxergar até a temperatura nele, por mais que ela não esteja escrita aí. Como que eu acompanho a temperatura num diagrama PV? Você sabe que P vezes V dividido por T é constante se eu não alterar o número de partículas do gás. Então, se PV sobre T é constante, isso quer dizer que a temperatura ela é diretamente proporcional ao produto P vezes V. Então, se você quiser saber a respeito da temperatura, se ela aumentou ou se ela diminuiu, basta você comparar os produtos P e V de cada um dos pontos do seu gráfico. Então, por exemplo, no ponto A, eu multiplico 10 por 2, então o produto PV vale 20. No ponto B, o produto PV ele é 30 vezes 3, que dá 90. Então aqui era 20, aqui é 90. Então o que aconteceu? Se o produto PV subiu, quer dizer que a temperatura subiu. Então a temperatura em B ela é maior do que a temperatura em A. Isso tudo eu extraí do gráfico P versus V, que nem tem temperatura, né? Essa temperatura está implícita, tranquilo? Então o que vai acontecer? Feito isso, eu consigo falar sobre as variáveis de estado. Por quê? Porque existe uma relação entre a temperatura, aliás, o trabalho e a variação de volume, assim como existe uma relação entre a temperatura e a variação de energia interna, ou a variação de temperatura e a variação de energia interna, e existe uma relação do calor com ser adiabático ou não. No caso aqui, eu não tenho nenhuma transformação adiabática, até porque o desenho da adiabática ele se assemelha com o desenho da isotérmica, né? Uma transferência mais ou menos assim, visualmente. Então as transformações aqui, nenhuma delas vão ser adiabáticas. Então eu consigo olhar o trabalho e a variação de energia interna olhando o volume e a temperatura está implícita por meio do produto PV. Maravilha. Então olha o que eu vou fazer agora. Eu vou escrever o que acontece com a energia do sistema, ou seja, com trabalho, com variação de energia interna e com o calor do sistema em cada uma das transformações. Então, começando pelo processo AB. O processo AB com relação ao trabalho. O trabalho dele, eu olho a variação de volume.
Então, na transformação de A para B, eu tenho um volume indo de 2 para 3. Então, o gás ele aumentou de tamanho. Se ele aumentou de tamanho, quer dizer que ele empurrou as paredes do recipiente para fora. Então, eu tenho um trabalho positivo. Então, já vou anotar aqui, ó, o trabalho ele é positivo, certo? A variação de energia interna. Então, lembra, produto PV era 20 e agora é 90. Então, tem um aumento de temperatura. Aumento de temperatura significa que eu tenho um aumento de energia interna. Então, meu ΔU também é positivo. O que acontece com o calor dessa transformação? É só você lembrar da primeira lei da termodinâmica, que diz que o calor é a soma do trabalho com a variação da energia interna. Se eu estou somando dois números positivos, o que vai acontecer? Eu vou obter um resultado positivo. Então, o calor dessa transformação também é positivo. Agora eu quero que você se lembre o que significa um calor positivo. Então, um calor positivo significa que o seu sistema absorveu o calor. Significa que o calor está entrando no gás. E se o calor está entrando no gás, lembre-se das máquinas térmicas. Em qual processo o calor entra no gás? O calor ele entra no gás na absorção. Então, no calor quente, na fonte quente, ok? Então, esse Q positivo do processo AB, ele está associado ao calor quente, ao calor absorvido. Então, o calor da fonte quente está associado ao calor absorvido pelo gás, tá bom? Então, o calor do AB entra no calor quente? Entra, ok? Vamos falar agora da transformação BC. O que é a transformação BC? A transformação BC com relação ao trabalho. Então, o volume ele foi de 3 para 8. Então, o volume aumentou. Então, de novo, eu tenho trabalho positivo. O que aconteceu com a energia interna? O produto PV ele foi de 90, que é 3 vezes 30, para 240, que é 8 vezes 30. Então, ele também aumentou. Se o produto PV aumentou, a temperatura aumentou. E se a temperatura aumentou, é porque ΔU é positivo. Então, ΔU aqui também é positivo. E aí vale o mesmo argumento, se trabalho é positivo, ΔU é positivo e Q é tal mais ΔU, então quer dizer que o calor também vai ser positivo. Então esse calor também entra no calor quente, no cálculo do rendimento, no calor absorvido pela máquina térmica, também entra, ok? Então agora vamos para as transformações CD e DA. Vamos ver o que acontece nessas transformações. Na transformação CD, o volume diminui. Então vamos olhar aqui, ó, o volume ele vai de 8 para 7. Então se o volume diminui, a gente tem um trabalho negativo. Então o trabalho ele é negativo. Se a energia, o que aconteceu com a temperatura? Vamos lá. Eu fui de um produto 30 vezes 8 para um produto 7 vezes 10. Então foi de 240 para 70. Então se diminuiu o produto PV, significa que a temperatura diminuiu. E se a temperatura diminuiu, quer dizer que o meu ΔU ele é negativo. Se eu somar dois números negativos, o que eu obtenho? Eu obtenho um número negativo. Então esse calor aqui desse processo ele é negativo. Se o calor é negativo, quer dizer que o gás mandou esse calor para o ambiente, ou seja, aqui ele está rejeitando o calor. Então o calor do processo CD ele vai entrar no calor frio do sistema, ok? O que a gente chama na máquina térmica de calor frio é o calor rejeitado pelo gás. Então é o calor que o gás mandou para o ambiente, é o calor que foi perdido. Está associado às perdas energéticas do processo de produção de trabalho, ok? E aí, para finalizar a nossa análise, a gente vai falar do processo DA. Como é que é o processo DA? O processo DA, o volume ele foi de 7 para 2, então o trabalho ele é negativo. O produto PV ele foi de 70 para 20, então a variação de energia interna também é negativa. E por último, eu tenho que a soma de dois números negativos também dá negativo, então eu também tenho um calor negativo. Então qual que é a conclusão da minha análise? A conclusão da minha análise é que o calor nesse sistema ele entrou no processo ABC. Então durante o processo ABC eu tenho calor entrando, então eu destaquei em rosa aqui o calor entrando no sistema. E no processo CDA, que eu destaquei aqui em azul, eu tenho calor saindo do sistema.
Então aqui eu tenho calor positivo, aqui eu tenho calor negativo. Calor positivo para a máquina térmica significa calor quente, é o calor absorvido pela máquina térmica. E calor negativo significa calor frio, é o calor rejeitado pelo sistema, tudo bem? Agora sim a gente consegue fazer algum cálculo referente ao rendimento. Então, o que é rendimento para a máquina térmica? Vamos lá. A gente sabe que o rendimento ele é a energia útil dividido pela energia total absorvida. Esse gás, qual que é a energia útil dele? A energia útil dele é o trabalho que ele realiza. Mas o trabalho que ele realiza onde, professor? O trabalho que ele realiza em um ciclo, tá? E a gente aprendeu já na aula passada, e a gente vai retomar isso nessa aula, que o trabalho de um ciclo, ele é a área da região interna desse ciclo, tá? Então, o trabalho realizado em um ciclo é o trabalho da região interna, que é eu descontar a área abaixo da região vermelha, aliás, da região rosa, com a área da região azul, tranquilo? Então, esse trabalho aqui, ele é referente a um ciclo, que é essa área que eu pintei de azul clarinho aqui, ok? E o que é energia total? A energia total é toda a energia que o meu gás absorveu. Qual que é a energia que ele absorveu? Ele absorveu a energia da fonte quente. Então é o trabalho, aliás, é a energia associada ao processo ABC, que é o processo do calor de entrada, o calor quente que eu destaquei em rosa na figura, ok? Como é que eu calculo o calor quente, professor? Para calcular esse calor quente, eu vou pegar o processo ABC e vou aplicar nele a primeira lei da termodinâmica, que diz que esse calor ele é igual, vamos chamar só de calor, esse calor ele é o trabalho mais a variação de energia interna. E aí você sabe que o trabalho eu consigo calcular através da área, só que qual área? A área abaixo da região ABC, ou seja, toda essa área aqui, certo? Inclusive o trechinho ali em volta, né? Então eu vou calcular toda essa área para achar o trabalho do processo ABC, que é o trabalho do gás, que o gás realiza quando ele está se expandindo, né? E por fim eu vou adicionar na variação de energia interna. A variação de energia interna não teria como eu calcular. É por isso que o enunciado forneceu para você que ele faz isso por meio de 30 joules de energia interna adquiridos. Então você vai acrescentar esse valor e é por isso que ele te forneceu, tá bom? Então agora é só executar, agora que a gente entendeu bem o que é para fazer, o que a questão pede da gente, a gente consegue resolver passo a passo. Então vamos lá. Primeiro passo que eu vou fazer, calcular o trabalho do ciclo. Então para calcular o trabalho do ciclo, eu vou fazer a área do paralelogramo, que é a região que eu destaquei de azul clarinho. Deixa eu apagar esse vermelho aqui. E aí eu vou fazer a área da região azul clarinho. Bom, isso aqui é um paralelogramo, né? E o paralelogramo, eu calculo a área dele igual eu calculo a área de retângulo. Então eu faço base vezes altura. A base desse paralelogramo é 5 e a altura desse paralelogramo é 20. Então esse trabalho do ciclo ele vai ser 5 vezes 20. Como as unidades já estão todas no sistema internacional, eu vou descobrir que esse trabalho ele vale 100 joules, já no sistema internacional bonitinho, ok? Bom, para fazer o calor quente, eu sei que o calor quente ele é o trabalho da transformação onde ele absorve calor, que é a transformação ABC, mais a variação da energia interna do processo ABC. Como que eu calculo o trabalho realizado no processo ABC? Vou voltar lá no gráfico e vou olhar a área abaixo da curva da transformação ABC, que no caso seria toda essa área aqui. Então eu vou calcular a área abaixo de toda a curva rosa. Deixa eu apagar esse pretinho aqui que está me incomodando. Pronto. Como é que eu faço essa área, professor? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou calcular a área desse retângulozão aqui e vou subtrair dessa área a área desse triângulozinho que eu estou destacando em preto agora, ok? Então, vou fazer a área do retângulozão azul menos a área do triângulozinho preto. Você pode fazer do jeito que te for mais conveniente, tá? Fica tranquilo, é só o método que eu utilizei. Então, esse cálculo aqui, ó, trabalho do ABC, ele vai ser área do retângulozão. O retângulozão tem base 6 e altura 30. Então, 6 vezes 30 menos a área do triângulozinho,
O triângulozinho tem base 1 e altura 20. Então, 1 vezes 20 dividido por 2, ok? Bom, qual que é a conta que vai ficar aqui então? 6 vezes 30, isso dá 180. 1 vezes 20 dividido por 2, isso dá 10. Então, 180 menos 10, isso dá 170 joules. Esse é o trabalho da transformação ABC. O que eu faço com esse trabalho? Substituo de volta aqui no cálculo do calor quente. Esse calor quente vai ser então 170 mais a variação da energia interna do processo ABC, que ele deu no enunciado, ele falou que é 30 joules. 170 mais 30 joules, isso dá 200 joules. 200 joules é o calor absorvido pelo gás. Finalizando então a nossa conta, qual que é o rendimento dessa máquina térmica? Isso vai ser a razão entre o trabalho, que eu calculei é de 100 joules, o trabalho de um ciclo, dividido pelo calor absorvido pelo gás no ciclo, que é de 200 joules. 100 dividido por 200, isso dá 0,5, e 0,5 é 50%, gabarito letra E. Mais que o gabarito dessa questão, é você entender como é que funciona uma máquina térmica e como que você lê o diagrama PV. Se você entendeu isso, eu fico muito feliz, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Fico ajuda aqui, até a próxima, tá bom?